Olá, seja bem-vindo a mais um Jesus Pode. Eu sei que ele pode tudo. E quero te convidar a me parar um pouquinho agora e refletir sobre, gente, algo que é muito, muito, muito especial. É isso aí, ó. Como ouvir a voz de Deus. Eu trabalho com discipulado, ajudo alguns irmãos a dar os primeiros passos na fé, né? Estou sempre que posso dando esse tempo, né? E é uma pergunta que quase todos eles fazem. Como sei que é a voz de Deus e como eu sei que não é a voz de Deus? Antes de responder essa pergunta, que para alguns é simples, outros, a maioria nem tão é simples, eu quero te convidar a você realmente parar um pouquinho agora e prestar bastante atenção no que eu vou te dizer. Mas, não vai, a resposta não vai durar nem 30 segundos. Tá? Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Para você ouvir a voz de Deus, e aí a gente vai na palavra de Deus, ver todas as referências, como é que isso, em quem acontecia, né? Se dá de duas formas. Uma, quando a intervenção de Deus se fazia necessária para que o plano dele para a Terra, para a humanidade, ocorresse. Então, A, B e C, ele usava um intermediário ou até mesmo um, um anjo, ou mandava um interlocutor. Por exemplo, lá os pastores estavam no campo lá, trabalhando. Quem disse que eles eram crentes? Quem que eles eram temente a Deus? Deus vai lá e se revela, manda anjos, né, revelar as boas novas do Senhor para cada um deles. E anjos foram falando de diversas pessoas, até palavras de pesar, né? Quando viu um profeta, falava, vai acontecer isso com você. Mas o que você quer saber mesmo, e eu quero saber, é o como faço para ouvir a voz de Deus. E a resposta é simples. Meus queridos, a presença de Deus, você só se sente próximo de Deus quando você tira o pecado da sua vida. Você para de tirar essa imundícia para você escutar. Já tentou escutar a sua esposa lá dos fundos da sua casa, com alguém passando um aspirador de pó? Acontece lá em casa e minha esposa fala e acha que eu estou conseguindo escutar. E assim vai, está na oficina mecânica, a gente não consegue escutar nada, porque está um ruído no meio. Então, para escutar a voz de Deus, a gente deve buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ler a Bíblia, orar, meditar, buscar a sua presença, fazer o bem, cuidar das pessoas, trabalhar, produzir, louvar a Deus, estar em plena comunhão com o Senhor. Cada vez mais que isso vai acontecendo, Deus vai aumentando a voz dele perto de você, porque ele começa a se aproximar. O Espírito Santo começa a habitar de uma forma sem ressalvas. O Espírito Santo, ele está em você. Se você é salvo, o Espírito Santo está em você. Mas ele não se manifesta porque você não permite. Né? Com as coisas erradas que nós fazemos no dia a dia, quais os pensamentos que volta e meia tornam a nossa carne vencedora, e aí você tenta por suas forças e não consegue. É claro que não consegue. A palavra de Deus diz que você não vai conseguir. Como é que a gente vence a carne? A vontade nossa de fazer coisa errada. De abrir o celular, ver aquela pornografia, ver um acidente de alguém, se comemorar com a dor de alguém, ou dar risada com uma coisa fútil, ou não tendo a oportunidade de fazer o bem não faz. A gente peca de diversas formas. O que nós precisamos aprender é que quando nós se alimentamos da palavra de Deus, sempre, diariamente, várias vezes ao dia, paramos para olhar, paramos para consagrar nossos planos. Quando nós saímos, antes de sair de casa, nós oramos a Deus pedindo direção. Quando nós paramos e agradecemos pelo alimento, quando nós
oramos por colegas de trabalho, quando nós meditamos, quando nós refletimos na sua palavra, o Espírito Santo vai se manifestando no seu interior. E o teu espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, torna-se cada vez mais forte, cada vez mais claro a voz de Deus. E aí você passa realmente a ouvir a voz de Deus, muitas vezes audível. Já aconteceu comigo, isso não acontece toda hora, não. Tá? Isso é para momentos especiais e de acordo com a sabedoria de Deus. Mas é transformador. Você, quando escuta o direcionamento para algo, para A ou B, C, quando você coloca na presença de Deus a vontade, ele começa a te dar algo da sua presença, da sua maravilhosa graça e te transformar, que você nunca mais volta a ser o mesmo. O André aqui, que você está vendo hoje em dia, prega a palavra, ele te ajuda, ele quer te ajudar a ter esse relacionamento com Jesus. Eu trabalho aqui na Editora Jesus, eu tenho meus afazeres, tenho os compromissos financeiros, e são muitos, tem os produtos, tem os lançamentos, nós temos o dia a dia ocupado, mas o meu tempo com o Senhor vem antes de todas essas coisas. O meu tempo com o Senhor tem que vir antes de todos os meus compromissos que eu tenho com qualquer pessoa. Deus não me pede para ocupar todas as 24 horas lutando com o sentimento A ou B. Ele fala assim, me busca que eu trabalho isso dentro de você, eu transformo o seu coração, eu transformo a sua mente, você vai ficar mais, vamos dizer o termo assim, inteligente, você vai aprender mais, as oportunidades vão chegar para você e você vai poder experimentar a verdadeira e perfeita plenitude do Espírito Santo. Aí você vai ouvir a voz de Deus, aí você vai saber tomar as decisões e a gente vai crescendo à medida que Deus vai nos transformando. É Ele que transforma, não é você. Então, para ouvir a voz de Deus, você precisa ter sua vida e mentes transformadas pela leitura e pela oração. Resumidamente, assim. Tá bom, queridos? Então, um abraço. Vamos orar agora, agradecendo mais uma vez por esse dia. Que você tenha um dia de contentamento na presença do Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Obrigado pelo seu amor, pela sua paz. Obrigado pela sua graça em nosso meio, Pai. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, se revela, Pai, a cada um de nós, se revela aos meus irmãos com sua presença, a sua presença que transforma, que nos enche e nos torna em algo totalmente novo, Pai. Ó Pai, dá essa sabedoria aos meus irmãos, Pai, dá a eles entendimento que nós devemos buscar a sua santa presença sempre. Aí nós vamos estar com o que há de melhor nessa terra e para todos sempre. Por isso nós oramos, Pai, crendo que nós vamos receber. No nome do Filho amado de Jesus. Amém. Amém, querido? Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir, mais um Jesus Pode.